Os governistas já estão preparando um dossiê. Como é a ligação do governo Bolsonaro? É uma confusão só, então vai ser chumbo trocado. Mas o cara acabou de falar aí, será que naquela época, em 2019, o irmão do Lula foi credenciado? Por que ele ainda não foi preso? Ou, ao menos, está sendo investigado? Você viu o que o outro comentarista acabou de falar? Que o pessoal está montando um esquema para colocar na sua cabeça, que o negócio é culpa do Bolsonaro. Esse cara aí já está trabalhando nisso. Roubadas para as pessoas que foram roubadas. Você entendeu? Eu duvido que você ainda duvidava que no final desse escândalo do roubo do INSS, o culpado ia ser o Bolsonaro. É óbvio que para quem que você acha que ia estourar o negócio? É no colo dele. Já está em campanha um esquema, já está sendo montado um esquema baseado em dossiê, investigação de Polícia Federal. Vou colocar, não sou eu que estou falando, é um comentarista lá do Globals News, falando que o esquema já está sendo montado para incutir, para disparar a ideia de que o culpado de tudo isso, pasmem, é o Bolsonaro, que está lá, interna, desinterna, já faz 2 anos que não está mais comandando nada. Pode ser que surgiu alguma coisa lá em 2019, beleza. Mas ele também tentou implantar uma segurança para que não houvesse esse tipo de fraude. Mas o pessoal da bancada do PT, a maioria, foi lá e tirou isso, entendeu? Por que será que tirou? Que era biometria e tudo mais. Vou colocar o Josias aqui falando, não vou me prolongar demais, só para vocês verem qual que é o esquema. Os governistas já estão preparando um dossiê a partir das investigações da Polícia Federal e outras informações colhidas ali dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mostrando como é a ligação do governo Bolsonaro, de assessores do ex-presidente da República, principalmente ali aqueles que trabalhavam na antiga Secretaria da Previdência Social, lembrando que na época do governo Bolsonaro não tinha Ministério da Previdência, tinha uma secretaria ali dentro do Ministério da Economia. Então tem ali assessores dessa Secretaria da Previdência, tem diretores do INSS que, segundo esse dossiê que está sendo montado já por técnicos de líderes governistas, eram ligados exatamente a essas associações que eram associações falsas, fantasmas, perdão, que foram criadas só para roubar dinheiro dos aposentados. Vai ser essa guerra. Nesse dossiê que está sendo levantado, está mostrando que aquele lobista chamado de careca do INSS tem ligações com entidades que foram ali beneficiadas por deputados do Centrão. Então, é uma confusão só. Então, vai ser chumbo trocado, Camila, e por isso tem muita gente achando que talvez nem a oposição queira tanto assim uma CPMI, porque, por exemplo, tem ali deputados, só para terminar, lá na Câmara, né, que foi relator dessa medida provisória que liberou ali a questão da validação, que vai enfrentar problemas lá no seu estado, onde ele é bolsonarista e candidato ao Senado. Então, não é um caso simples aí, Camila, está uma guerra política. Esse evento... Tá bom. Esse cara vai comentar aqui logo em seguida o vídeo do Nicolas que está repercutindo, né? E eles não sabem o que fazer. E ele relata justamente o que eu havia dito agora no início do vídeo, que começou lá no Bolsonaro e tudo mais. Mas o cara acabou de falar aí, será que naquela época, em 2019, o irmão do Lula foi credenciado? Outra coisa, se o irmão do Lula é o presidente do sindicato que mais roubou os aposentados desse Brasil, por que ele ainda não foi preso? Ou, ao menos, está sendo investigado? Por quê? Então... Aí é o Bolsonaro que é culpado. Vamos terminar de assistir esse cara aqui. Vai vendo. É muito grave. Ele tem 2 pais. A verdade é que ele tem 2 pais, porque ele começou no governo Bolsonaro. Você viu o que o outro comentarista acabou de falar? Que o pessoal está montando um esquema para colocar na sua cabeça, que o negócio é culpa do Bolsonaro. Esse cara aí já está trabalhando nisso. Você entendeu? Isso daí é a nuance. Esse negócio aí é aquela jogatinha, fala no ar, fala manso, trocando as palavras para incutir na sua...
Ó, subliminaridade. Tome cuidado, cara. Esse pessoal da Globo é sorrateiro, principalmente claro, eles. mas se avolumou no governo Lula, né? O governo Bolsonaro, a maior parte das associações foram credenciadas durante o governo Bolsonaro. Tá vendo? Presta atenção. Será que a associação que mais roubou, que é a do irmão do Lula, será que foi credenciado lá no Bolsonaro? Ah, pô, duvido muito, né? Duvido muito, cara, mas é isso que eles vão tentar montar na tua cabeça. O governo Bolsonaro fez algumas ações para tentar diminuir, para exigir o recredenciamento dessas instituições. Exato, não é? Porém... Mas essa medida foi derrubada por gente dos dois campos políticos. Dos dois campos, né? Uhum. Agora, o governo Lula é o herdeiro dessa ação que começou lá. Herdeiro. E ele recebeu esse presente e essa responsabilidade política. Sim, sim. Ele não tem culpa. Ele apenas recebeu, entendeu, esse problema de lá do governo Bolsonaro. Pessoal, eles já estão tentando colocar na sua cabeça isso daí. Abra o olho, pense por si, contigo mesmo, entendeu? Consigo próprio. Não vai na conversa desse pessoal não, cara. Eles que roubam. Eles que assaltam os aposentados, entendeu? É o irmão do Lula, cara. Não é o irmão do Bolsonaro, velho. Cara, será que os caras, eles menosprezam a inteligência do brasileiro, cara? Será que é possível? O que mais me indigna é isso, essa tentativa de menosprezar a minha inteligência, entendeu? É dele, porque a denúncia do crescimento dessas denúncias aconteceu durante o governo Lula. O governo Lula não respondeu como devia. Era simples. Quando essas denúncias se avolumaram, o que era necessário fazer era interromper o novo credenciamento para se sustar o problema enquanto se fazia a investigação. E se passou mais de ano e não foi feito nada parecido. Então, aí o negócio era só sustar. Ou então implementar o que o Bolsonaro queria lá, que é a biometria. Mas não, cara. Um ano eles ficaram jogando isso por baixo do pano. Aí eles que investigaram. Agora eles vêm falando agora, é o seguinte. É o meu governo que investigou. Roubou, é o meu governo que rouba, é o meu governo que investiga. Não, cara. Eles não aguentaram mais segurar a Polícia Federal. Eles não aguentaram mais. O negócio vem lá sendo relatado, sendo reclamado, diretoria, todo mundo sabendo, e fala bate. Chegou uma hora que não tem mais como. Entendeu? E essa hora é agora que chegou. E eles roubaram o quanto puderam, enquanto deu. A ação veio de fora, não é? E o INSS foi pego de surpresa. Quando a denúncia aconteceu, o ministro Lupe defendeu o presidente do INSS. Exato. E depois, quando o governo foi agir, ele colocou o número 2. Então, foi um conjunto de inações ou de respostas fracas que fizeram com que esse episódio se avolumasse, né? E quando o governo fala isso aqui se deve aos algoritmos, ele está deixando de olhar para a gravidade do que aconteceu, para sua inação depois que houve a denúncia e a maneira ruim quando isso foi denunciado por meio das investigações e houve ação da Polícia Federal, a maneira fraca com que o governo em nenhum momento falou, nós vamos acabar com isso, nós vamos trocar toda essa direção e nós vamos devolver o dinheiro, tirando o dinheiro das empresas. Exato! Não era interesse, acabei de falar. Os caras queriam roubar e continuar roubando ad eternum. E se você, petista, quiser votar no trolha de novo em 2026, a roubalheira vai ser eterna. O brasileiro está cansado de ser roubado, cara. Ou é roubado na rua por um trombadinho, ou um cara que leva a moto do motoboy que tá lá sofrendo, teu celular que é levado, ou então os caras te roubam direto no seu bolso, aposentado. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível que o brasileiro não vai acordar. É difícil, passa pelo judiciário, ele não deu uma resposta firme, clara, para as pessoas que foram roubadas. Para as pessoas que foram roubadas. Para as pessoas que foram roubadas. Você entendeu? Não fui eu que falei. O comentarista do Goebbels News acabou de falar. As pessoas que foram roubadas.